eu acho que a principal lição que a pandemia de Covid-19 tem tentado nos ensinar, nós não estamos conseguindo assimilar, que talvez seja uma vacina filosófica da empatia. Nós deveríamos, diante dessa ameaça global, termos mais empatia uns com os outros, com os nossos adversários, né? E isso não está acontecendo. O que se verifica é uma disputa mercadológica, uma disputa política, quem é o pai da criança, quem vai ser o pai da criança, da melhor criança, né? E eu diria para vocês o seguinte, não dá, André, para saber se a vacina vai ter um efeito de uma resposta duradoura, de médio prazo, de longo prazo. Por exemplo, nós temos a vacina do sarampo. Tomou a vacina do sarampo ou contraiu o sarampo, está imune para o resto da vida. A gente só foi descobrir isso depois de alguns anos que a vacina foi produzida, tá? Então nós teremos esses alguns anos pela frente ainda. Vamos imaginar, a vacina da Pfizer, a vacina da AstraZeneca, a vacina do Sinovac ficaram prontas e tem um registro na Anvisa. Eu diria para vocês, meninos, que nós vamos ter talvez uns 4 ou 5 anos pela frente para dizer, essa vacina, ela é boa, vai dar uma imunidade duradoura de 10 anos, como por exemplo a da febre amarela. Ou então não, essa vacina ela vai precisar de um reforço anual, como a vacina de influenza. Então isso aí só quando for para a população. E aí é que eu acho que falta a vacina prévia da empatia, que é a vacina filosófica. A gente compreender que a vacina, ela não vai ser a bala de prata. Sabe por quê? Vocês certamente ouviram dizer que o vírus foi uma invenção chinesa, inclusive de político de envergadura mundial, né? Hoje a ciência já sabe que o fenômeno biológico que fez com que o coronavírus causasse essa pandemia é conhecido com o nome de transbordo zoonótico. Ou seja, uma área da China foi desmatada, devastada, o ser humano interferiu naquele hábitat natural dos morcegos e, aliás, tem mais de 20 tipos de coronavírus diferentes ainda nos morcegos com possibilidade de passar para os seres humanos. 20, tá? E aí, de repente, esse transbordamento zoonótico, ou seja, esse vírus, por séculos, talvez milênios, habitava o corpo do morcego, estava em equilíbrio com ele, chegou no corpo humano uma novidade, a relação parasita-hospedeiro não foi satisfatória para a gente, está dando no que está dando. Tá? Aí vocês dizem, mas é o hábito do chinês comer morcego. Gente, aqui no Nordeste, o pessoal come paca, preá. No Brasil inteiro come tatu, que é um animal silvestre, e foi a partir dessa interação que nasceu a doença de Chagas. Né? São reservatórios de vírus também, né? De vírus animais. E muitas doenças. Nós temos, por exemplo, as pessoas que caçam tatu, inalam o ar da toca e desenvolvem paracoco nos pulmões. Então, quer dizer, não assim, rotular o chinês como culpado pela história. Não é. Poderia ter nascido aqui, poderia ter nascido na Europa, enfim. Então, eu acho assim, que é muito difícil a gente prever o efeito das vacinas, se vai ter que tomar reforço anual, se vai ter que tomar reforço a cada 10 anos, se vai durar a imunidade a vida toda. Isso aí a gente vai levar ainda uns 4 anos pela frente para poder descobrir. A vacina não vai ser a salvação de tudo, porque a gente também, esse evento, essa tendência que a gente está de se aproximar da natureza, né, ela está trazendo novos vírus para a população humana. Eu li um trabalho recente sobre a quantidade de vírus que tem no Pantanal que não foram mapeados. Esses vírus foram encontrados em vários animais silvestres lá do Pantanal. Eles não infectam humanos, mas é a mesma coisa do coronavírus de morcego, também não infectava, né, até a gente ter o primeiro salto. A gente teve as queimadas do Pantanal esse ano, fazendo com que esses animais se aproximassem ainda mais do ser humano. Eu trabalho com epidemias de dengue, epidemias que são transmitidas por mosquitos, né, o Aedes aegypti, por exemplo. E só para vocês terem uma ideia, o Aedes aegypti ele pode transmitir 23 vírus diferentes. A gente está lidando com dengue, zika, chikungunya e febre amarela no Brasil. Mas no mundo tem maiaro, tem oropost, tem febre do Nilo. Esses 3 vírus causam problemas absurdos e eles ainda não entraram com força no Brasil. Mas são vírus que são silvestres. Né? Lá no sul da Europa você já tem transmissão de febre do Nilo, no sul da França, transmitida por vetor mosquito. Então, cada vez mais a gente está tendo esses problemas, né, de novas pandemias. Novas pandemias vão vir e eu acho que a vacina em si, ela vai resolver um problema que é a questão de você ter
você ter muito menos mortes pela doença, mas a doença provavelmente não será erradicada tão facilmente. A gente está falando de uma doença que já está com mais de 10 milhões de casos no mundo, né? Então, é muito provável que a gente continue convivendo com o coronavírus, mesmo com vacina, por um bom tempo, até isso ser de fato erradicado. E eu digo mais, se a gente não tiver um plano de controle de doenças, um plano nacional de controle de coronavírus, igual a gente tem um plano que foi desenvolvido nacional para controle da dengue, tudo bem, falha, mas a gente, um plano que coloque as pessoas que trabalham na saúde no seu devido lugar fazendo aquilo dentro de uma organização única, a gente não vai se livrar do coronavírus. A gente precisa de organização no Brasil. Vocês concordam comigo ou alguma ideia diferente? Perfeito, eu acho que a vacina mais duradoura de todas, sem dúvida, é essa vacina aí que o PH disse, que é a vacina da empatia, né? Que pode vir 1, 2, 3, 4, 5 pandemias, essa vacina que nos garante a sobrevivência. E essa empatia no sentido até, o PH citou aqui a questão dos governantes, né? Então, se a gente tiver uma vacina da empatia, se todo mundo tivesse empatia, os governantes vão pensar na população antes de pensar nos seus próprios interesses. E aí isso nos garante sobrevivência a qualquer pandemia. Pode vir qualquer pandemia que o governo vai estar preparado em cuidar da população, né? Cara, esse seria o ideal. Ver o quão grave é um presidente da República de um país de 208 milhões de habitantes dizer todo mundo vai pegar, todo mundo vai morrer algum dia, é uma chuva que todo mundo vai se molhar. A Jacinda Ardern, lá da Nova Zelândia, o exemplo da vacina da empatia. Ela conseguiu unir o país, ela foi dialogar com a oposição para aprovar as leis no parlamento de lá, entendeu? É o exemplo da empatia. Ela vacinou a Nova Zelândia com empatia, e a Nova Zelândia tem índices baixíssimos de contaminação e morte. Aí disseram, mas é porque é uma ilha, está isolada geograficamente. E o Vietnã, que nós falamos agora há pouco aqui. Exatamente. Né? E se a gente não for falar só de empatia, a gente falar de economia, a gente trabalha com epidemia, sabe quanto que custa exatamente um caso de dengue. Pra vocês terem uma ideia, um caso de dengue, a pessoa não morre, a pessoa apenas teve dengue, fica uma semana afastada. Ela custa para o governo brasileiro 353 dólares em média. Isso dá mais ou menos uns R$1.960. Se a gente colocar que uma pessoa morreu, significa que ela vai perder toda a vida de trabalho dela e ela ainda vai gerar custo, porque ela vai ter pensão, todos os custos da morte. Perfeito. Enfim. Imagine 160 mil pessoas que vão deixar de produzir, que estão aí, que perderam a vida nessa pandemia. Se a gente for levar para o lado econômico, né, sem contar o lado da tristeza de perder alguém nesse trem. Então, complicado. Pois é, e aí você não vê empatia em momento nenhum do nosso chefe maior do executivo se dirigir à nação e dizer: gente, eu estou aqui solidário a essas famílias, desses 160 mil brasileiros que morreram. Tá? Mas é porque, como ele sabe também que não tomou as medidas necessárias lá no começo, não tem mais também clima para fazer isso, né? Eu acho do ponto de vista econômico é um erro, né, também. Um erro. Às vezes justifica, né? Mas... E o mais grave, nós tivemos pelo menos 2 ou 3 semanas de vantagem, porque nós vimos a doença se espalhar na Ásia, chegar na Europa, causar um problema grave na Itália, na Espanha, no Reino Unido, vimos chegar aos Estados Unidos, era inevitável que chegasse aqui e a gente não se preparou.